Então, boa noite a todos. Meu nome é Sueli Petri, sou consultora de bem-estar da doTERRA, com muito orgulho dessa empresa maravilhosa, incrível. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho dos lançamentos que aconteceram na Convenção Pertencer 2025. Foi uma convenção muito especial, uma energia maravilhosa de renovação, de integração. É tão gostoso poder ver vocês pessoalmente. Foi assim, ó, para iniciar 2025, realmente um novo ciclo. doTERRA tá cheia de novidades, de mudanças positivas, e a gente faz parte, soube um pouquinho como é que vai ser a partir de agora. E eu queria poder compartilhar com todos vocês os lançamentos. Foram lançamentos enxutos, porém gente, é um impacto, inclusive mundial, eu acredito, porque nós entramos num campo aí muito difícil de entrar com um diferencial incrível, e que com certeza vai se tornar uma tendência, e aí já é uma tendência mundial, que são perfumes 100% naturais. Nunca nenhuma empresa conseguiu desenvolver algo como a doTERRA desenvolveu agora. Então, eu acho que a gente vai ter, a partir de agora, um olhar sobre isso, que também está ligado à saúde e bem-estar. E um comentário que eu gostaria de falar é o seguinte: muitas pessoas acham que a doTERRA é uma empresa de óleos essenciais. Na verdade, não, gente. A doTERRA ela é uma empresa com um estilo de vida 100% puro e natural. Então, nós, além dos nossos carros-chefes de óleos essenciais, temos uma quantidade imensa de produtos para que a gente possa usar no nosso dia a dia que contribuam com uma rotina de bem-estar desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, englobando a nossa parte nutricional, englobando a nossa parte de beleza, englobando a nossa parte de desenvolvimento pessoal, de negócios. Então, a doTERRA talvez seja uma das únicas empresas no mundo que tenham essa característica com pilares tão importantes. Tem o pilar humanitário, o pilar de impacto social, ambiental, de responsabilidade e sustentabilidade, tem o pilar de negócios, de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento pessoal, de empreendedorismo. doTERRA é uma empresa que, quando ela abre as portas, você pode acessar o que você quiser e o que você estiver preparado. Então, muitas pessoas acessam a doTERRA como uma empresa através dos óleos essenciais, que são realmente os agentes transformadores de realidades hoje. Mas existem outras portas incríveis que eu gostaria de convidar vocês que estão nessa sala. Se você está aqui hoje e já está interessado, já conhece doTERRA, desfrute não só da beleza do benefício dos óleos essenciais, mas do estilo de vida que doTERRA nos propõe, que é integral, é completo, é um eixo, é um caminho do meio entre progresso, através de empreendedorismo, liberdade financeira, liberdade de negócios, de tempo, e evolução, que é o melhoramento do nosso ser, da nossa saúde, da nossa comunidade. Então, assim, nós estamos numa empresa hoje que nos permite ser melhores, compartilhar o melhor através da pureza dos olhos, através de produtos como os que eu vou apresentar hoje. Bom, gente, queria fazer uma pequena retrospectiva. Quando o doTERRA entrou no Brasil em 2018, nós tínhamos apenas uma caixinha de óleos essenciais com 10 óleos, não eram nem 12. E era apenas aquilo. E isso já se tornou uma revolução imensa no Brasil. De 2018 até agora, foram lançados no Brasil mais de 250 tipos de óleos essenciais, contemplando os blends, e mais uma gama de produtos para o nosso dia a dia. Os últimos lançamentos do ano passado revolucionaram, inclusive, mercados que já estavam bem instaurados aqui, como suplementação através do Life Shot. Quem aqui usa Life Shot todos os dias? Eu uso e, inclusive, dou para os meus filhos, tá, pessoal? Excelente como uma suplementação de frutas e antioxidantes também para as crianças, claro, na dosagem que eles precisam. O colágeno, já tinha muito colágeno no mercado, mas esse colágeno nunca vi tantos testemunhos na minha vida. E aí nós temos uma série de produtos, como shampoos, condicionadores, produtos
para o rosto, para que a gente possa ter produtos limpos, sem tóxicos, sem sintéticos, sem disruptores endócrinos, sem contaminadores, a favor da nossa saúde e da nossa família. Tá bom, pessoal? E o que que faltava nisso tudo? Ano passado, o doTERRA lançou um Body Splash, que eu sempre falo que é como uma água dessas águas húngaras, águas de botica, que são muito, muito prezadas na Europa, por exemplo, mas nunca chegaram no Brasil devido aos valores altíssimos. doTERRA lança um Body Splash, 100% natural, 100% brasileiro, tá? Por quê? O comércio de perfumaria no Brasil é um dos maiores do mundo, só realmente perde para países europeus que já têm uma tradição gigantesca na perfumaria e também dos Estados Unidos. Agora, o Brasil está atrás, porque nós, brasileiras e brasileiros, temos um hábito absolutamente incrível que nem sempre é compreendido por outros países, que é higiene pessoal. O brasileiro talvez seja o país mais higiênico, tanto no corpo quanto na bucal, higiene bucal, íntima e corporal do mundo. E atrelado a essa higiene pessoal, nós temos o amor pelas fragrâncias, tanto naturais quanto sintéticas. Então, eu tenho certeza que absolutamente todo brasileiro tem um vidro de perfume na sua casa. Quem tem? Todo brasileiro tem um vidro de perfume, seja de uma marca mais em conta, seja de uma classe de perfumaria alta e cara. Tenho certeza que todo mundo tem. Então, doTERRA vem com uma revolução. Esse mercado, pessoal, de perfumaria, ele sempre foi muito exclusivo. Por quê? Porque antigamente só se usavam produtos naturais. Então, só era possível que as grandes hierarquias da elite mundial usassem, como faraós, rainhas, reis, inclusive os óleos essenciais eram a base de toda essa perfumaria. Com a revolução industrial e com a revolução laboratorial, os aldeídos, os ésteres, as moléculas sintéticas começaram a duplicar o fenômeno aromático. Então foi muito, barateou muito. Hoje a gente tem até cópias de perfumes muito famosos, muito, muito caros, que estão em versões mais baratas por conta da revolução laboratorial. Hoje, com a duplicação de moléculas nos laboratórios sintéticos, a gente consegue ter acesso, né, à população no geral. Porém, isso veio com um preço muito grande, que é o preço da saúde, porque muitos desses perfumes e aromas, eles não são biocompatíveis com o nosso organismo, eles são feitos de produtos que não são compatíveis. E isso afeta a nossa saúde de alguma maneira, apesar de nos agradar pessoalmente, através dos aromas sintéticos, tá? Alguém já ouviu falar que o seu perfume pode ter um aroma de brisa do mar? Esse aroma não existe. Não existe. Inclusive, a perfumista Carmita Magalhães, que foi uma das desenvolvedoras do perfume que eu vou falar daqui a pouco, ela falou que a cartela de perfumistas seniors no mundo, ela contempla esse tipo de molécula. Só que quando você tem como eles chamam de palette, uma paleta natural, isso cai drasticamente. Então, hoje, até os perfumistas renomados estão acostumados com esse tipo de molécula, só que não necessariamente eles existem. Como o cheiro do kiwi que ela comentou na convenção. Alguém aqui já descascou um kiwi, ele tinha cheiro de kiwi sintético? Mas tenho certeza que você sabe qual é o gosto do kiwi sintético ou do tutti-frutti. Isso foi inventado em laboratório. Então, hoje, pessoal, eu estou aqui para apresentar para vocês um dos maiores lançamentos da perfumaria internacional. Por que que eu tô, falando isso das palavras Suelen Petri? Por que que eu estou falando isso para vocês? Eu já fui uma colecionadora de perfumes importados e raros. Minha antiga vida, onde eu não conhecia óleos essenciais ainda, eu sempre fui uma apaixonada pela perfumaria internacional. E eu tinha mais de 350 tipos de perfumes, nenhum nacional. Não, eu não tinha um carinho pela perfumaria nacional, eu tinha um carinho muito grande pela exoticidade da perfumaria internacional.
Então, eu tinha de tudo, absolutamente todos os perfumes, dos mais desagradáveis aos mais agradáveis e desejados, só que eles eram de coleção. Eu nunca usava eles, usava um ou dois apenas. Mas posso dizer para vocês, a doTERRA entra num patamar que nunca ninguém conseguiu, que é o da pureza dos ingredientes com um perfume eau de parfum, tá? Um eau de parfum, pessoal, é uma concentração altíssima dos ingredientes principais, que são as notas desse perfume, e apenas uma pequena diluição. Então, assim, é um perfume que é para ser muito caro. E hoje a gente viu o preço dos perfumes como estão, né? A gente foi bastante taxado nesses últimos 2 anos. Então, às vezes a gente estava acostumado a pagar R$ 300 num perfume e hoje ele está R$ 1.000. Por quê? Porque existe uma valorização do mercado por conta da demanda, né? Então, assim, doTERRA entra num setor que ninguém conseguiu entrar. Existem muitas empresas, se você for lá e colocar no Google hoje, você vai colocar perfume ou de parfum 100% natural, você não vai encontrar. Até as empresas que dizem que tem perfume 100% natural, na verdade, não tem todos os ingredientes naturais. Por quê? Porque as leis de permissão, por exemplo, Anvisa, vamos dizer, regulatórias, elas permitem que você chame aquele produto de 100% natural até uma graduação. Depois a lei te dá uma brecha para que você tenha apenas uma porcentagem de ingredientes naturais e possa misturar com validadores, com ativadores que não sejam naturais. Tá, pessoal? Então, assim, ó, se você hoje disser, Suelen, mas tal marca vende perfume 100% natural, tem que avaliar se ele é um eau de parfum, se ele tem realmente todas as características de um perfume ou se ele é uma mistura de óleos essenciais com álcool. Então, assim, podem procurar, pessoal, vocês não vão encontrar. Eu mesma já fiz essa pesquisa ontem e hoje e eu não encontrei nada igual do Terra, nem no mercado brasileiro, nem no mercado italiano, nem no mercado americano. Então, hoje a gente fala de um perfume que é 100% biocompatível, que não tem nenhum tipo de disrupção endócrina. Eu não sei se alguém, infelizmente, aqui nessa sala já passou por algum caso de câncer de mama ou colo do útero ou conhece alguém que passou. O que que os médicos recomendam? Pare de usar produtos de higiene e limpeza que contenham parabenos, fitalatos, GMO, porque eles estão alimentando o seu câncer. E nós estamos numa sala quase 100% de mulheres. E isso é efetivamente ligado à nossa saúde feminina. A gente não deve perder nossa característica feminina de amar os aromas e se perfumar e ser feminina, mas prestar atenção no que estão nos oferecendo e aí sim ter aquela visão da feminilidade, da escolha, da busca. Por quê? Porque, por exemplo, doTERRA lançou o Pure Femme, que é o eau de parfum desenvolvido. Esse lançamento foi criado por uma perfumista internacional, Carmita Margalhães. A Carmita, ela é uma francesa, uma latina francesa, digamos assim, que mora no Brasil há muito tempo, e ela já tem uma cartela de perfumes muito reconhecidos no mercado, tá, gente? Entre eles, o Lily do Boticário, ela tem também a cartela da L'Occitane, eu acho que se pronuncia assim, que são perfumes nacionais muito difundidos, muito gostosos e que têm muito apelo no mercado. Não só para isso, mas outras cartelas de outras marcas bem famosas brasileiras, tá? Mas só citando dois para que vocês conhecessem. E ela falou que esse foi o maior desafio como perfumista para ela. Por quê? Como é que ela ia criar um perfume 100% natural, com fixação natural, com saídas de notas e tudo? Foram 6 anos para desenvolver cada aroma. Inúmeros testes, inúmeras formas. É como uma composição musical. Você tem que pegar elementos naturais, juntar para que eles se harmonizem digamos, numa sinfonia de moléculas naturais.
Não sei se todo mundo aqui já sabe, mas não é só colocar óleo essencial junto. Eu gosto de frisar isso, pessoal, porque mesmo esse perfume tem a mesma característica de desenvolvimento de um blend de óleos essenciais, porque eles têm que se conversar molecularmente para que eles criem uma vizinhança harmônica e que façam exatamente o tom que você quer. No caso dos blends da doTERRA, é o tom que a gente quer para aquela situação de saúde. Por exemplo, o On Guard para a imunidade. Como que ele é um modulador? Por conta da quantidade de óleo específico no blend. O Breed, mesma coisa. O Balance, mesma coisa. O Deep Blue, a mesma coisa. Aqui não é diferente. Como que eu faço com que três tipos de notas, né, como aqui topo, coração e fundo, possam se harmonizar para que as mulheres se apaixonem por esse perfume e usem ele? E o mais interessante, pessoal, como ele é biocompatível, ele vai ser adaptativo. Então, quando eu me perfumo com Pure Femme, eu vou ser uma mulher com uma identidade única. Porque a Ana, quando usar, vai ter outro tom. E quando a Fabiane usar, vai ser outro. Então, ele é mágico. É como um perfume que expõe as suas características de pele, de etnia, de tudo. Então, quando eu usei o perfume, eu pensei, eu não gostei do cheiro no frasco. Vou ser bem sincera, porque eu sou uma pessoa que gosta de perfumes cítricos, bem leves, assim, como quase águas. Quando eu botei ele no meu nariz, eu falei, eu acho que eu não vou gostar. Quando eu borrifei, que eu me senti, depois eu falei, nossa. E aí eu peguei o braço de outra pessoa, tá diferente. Então, assim, ó, é também uma celebração à tua individualidade como mulher. Então, assim, deixa esse perfume como que interpretar a sua pessoa. E uma coisa que a Carmita Magalhães falou o seguinte: os perfumes podem nos conduzir a uma mudança olfática totalmente diferente. Ela disse assim para gente: se fosse definir o perfume pessoal de uma pessoa, como você definiria? Ela falou: você é o que você come. Então, quando a gente tem um metabolismo, um organismo, a gente, não importa o perfume que você use, tá? Inclusive, ela estava falando do geral. Ele vai rebater melhor ou não, olfativamente para você, porque ele pode te ajudar a identificar questões metabólicas. Então, gente, além de ser um perfume terapêutico, onde as notas são puras, onde a fragrância é 100% pura, livre de qualquer toxicidade, ele vai interpretar também o teu organismo. Então, é legal, interessante você ver isso. E como que o Pure Femme foi criado? Notas de topo: bergamota, limão e mandarina. O que é a nota de topo, pessoal? Quando você borrifa, é a primeira leva do perfume com as moléculas mais voláteis. Quais são os óleos mais voláteis que nós temos no mundo? Os cítricos. Então, ele tem uma saída cítrica. As notas de coração, pessoal, jasmim, neroli e ylang ylang, olha que feminino, lindíssimo. Eles vêm e fixam num primeiro momento e reagem com a sua pele, tá? É quando ele gera essa interpretação feminina, tá? E as notas de fundo, que é a copaíba, vetiver e a baunilha, são as que mais duram e que fixam o seu perfume por mais tempo. Ou seja, lá no final da tarde, do dia, é o cheiro que você vai sentir na sua pele, é o que as pessoas vão sentir na sua roupa, é o que vai restar, digamos assim, da metabolização do seu perfume. E uma coisa muito importante, deixa eu comentar com vocês, assim, ó, eu tenho uma paixão muito grande por perfumes que são de alta perfumaria. É, e tem duas marcas que eu acho sensacionais, porque elas usam 95% de produtos naturais. Uma é a Hermès, quem conhece, famosa casa Hermès, e a outra é a Guerlain. São duas casas francesas. Esse frasco, gente, é igual do Terre d'Hermès. É igual. A doTERRA se comparou e foi lá em cima. Não, nós não somos um body splash da Virgínia. Nós somos uma casa de alta perfumaria. Então, pessoal, esse Pure, apesar de não ser um perfume de 1.200, 1.500 reais, é de alta perfumaria. E vou dizer mais, um homem pode muito bem usar esse perfume feminino. Um homem que gosta
dessa sedução das flores, ainda assim vai ter vetiver e copaíba, ainda assim vai ter uma mandarina e uma bergamota. Então, ainda assim pode ser um homem, claro, um homem que goste dessas notas, tá, pessoal? Não estou falando que qualquer homem gosta. Mas eu digo que o masculino também tem lados femininos que podem interpretar esse perfume, tá? Então, eu acho sofisticadíssimo. E outra, muitas pessoas não vão gostar justamente porque não são perfumes que são de disparo coletivo. Como é que eu posso falar isso? De pessoas que não conhecem perfume, tá? Isso aqui vocês vão interpretar como alta perfumaria. Ele não tem, com certeza, algo nem perto disso aqui. Origem 100% natural, certificação CPTG, não é testado em animais, não tem corantes, essa cor é natural dos óleos essenciais. Livre de parabenos, petrolatos, fitatos, GMO. O que é GMO? Organismos geneticamente modificados que podem ser biologicamente afetar o nosso organismo, transgênicos no geral, tá, pessoal? Então, assim, isso hoje no mercado mundial é muito, muito valorizado e é quase único, tá, pessoal? Porque a gente está falando hoje não só de perfume, mas de sustentabilidade e de exclusividade, porque muitas marcas, na verdade, não conseguem conduzir uma coisa dessas, tá? E os homens, confesso, essa fragrância foi a que eu mais gostei. Inclusive, vou usar em briga com o Gil lá em casa. Por quê? Eu sempre fui mais dessa coisa terrosa masculina, leve masculina, né? E aqui esse é o Pure Homme, um eau de parfum masculino também, muito equilibrado, muito gostoso. Nossa, eu amei. Quando passou, gente, passou uns dronezinhos jogando perfume na gente. É um luxo danado, maravilhoso. Bergamota, toranja e menta na saída, que é uma das coisas que você mais sente assim é a menta, né? Não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu, mas foi. Vetiver, gerânio, ylang-ylang e café com uma nota de coração. Você viu que aqui no feminino nós temos ylang-ylang também? Então, olha como é unissex. E depois nós temos tonka, patchouli e benjoin. Então, é um perfume mais terroso, mais masculino, mais aterrado. Mesma coisa o vidro, tá, pessoal? Coloquem lá Terre d'Hermès e vocês vão ver o vidro muito parecido, ou seja, o nosso design é sofisticado também, tá? A caixa com a pegada realmente do Terra de sustentabilidade, de impacto ambiental é maravilhosa, tá? Então, é um perfume masculino, gente, todo homem que realmente é um homem bem masculino, mas bastante sofisticado tem em casa. E nós mulheres, com certeza, vamos identificar isso. É muito gostoso. Mesma situação, tá, pessoal? A cor dele, a cor dourada, brilhante, vem do vetiver, vem do patchouli, são colorações naturais, desde tudo isso, tá, pessoal? Aqui tem um pouquinho, né, das casas aromáticas. Quem desenvolveu, desculpa, pessoal, deixa eu só pegar aqui, Thierry Bessard. Quem desenvolveu o perfume masculino foi Thierry Bessard, que é um francês, mora no Brasil há um tempão. Ele faz parte do corporativo da Roberger, que é uma casa de perfumaria natural, porém eles usam questões que não são naturais, são sintéticas. E ele também comentou que o maior desafio dele, nesses 6 anos de desenvolvimento desse perfume, era usar coisas 100% naturais. Então, estamos num patamar sem competidores. Esse é o nosso grande diferencial. Nós não temos competição nesse mercado. Se alguém parar para você e falar assim, ó, Suelen, não posso usar nada que tenha disruptor endócrino, que tenha receptores hormonais, que tenha, eu não posso usar. Eu tenho o perfume certo para você. Suelen, não quero mais usar nada sintético. Eu tenho um perfume para você. Você pode escolher feminino, masculino, não importa, é unissex para mim. Sinceramente, foi colocado Pure Homme, Pure Femme. Mas para mim, é para todo mundo. O que você quiser. Qual que você quer? Você quer isso? Você quer isso? Qual que você gostou mais? Porque é a grande verdade. É democrático, é único.
E aqui, né, no caso da família olfativa do masculina, é uma madeirada oriental, que é uma característica do nosso mercado nacional, tá, pessoal? Existem outros mercados que seria mais floral, mais cítrico, mais especiaria, e no nosso é uma madeirada oriental. Do feminino, se eu não me engano, é um floral, de especiarias, né? Então, assim, ó, qual que é a tendência? Por que que a gente está falando disso tanto e repetindo? Não é só uma tendência mundial, mas é uma procura mundial por coisas que tenham significado dentro de uma rotina de bem-estar. Hoje as pessoas estão mais críticas em relação à medicação, em relação a produtos de beleza, em relação ao mercado, em relação a tudo que elas compram. Então, assim, ó, hoje, se eu vou num mercado, eu olho o shampoo, mas eu vejo se ele tem parabeno. Então, as marcas que estão fazendo, botando bem grande, paraben free, sem silicone, sem isso, sem testar em animal. Por quê? Porque isso foi a gente que exigiu como consumidor. Quando a gente começou a descobrir que isso tudo era uma cadeia doente. Então, assim, esse é o topo da cadeia, tá, pessoal? Esse é o topo. Não estou falando só dos perfumes, estou falando do colágeno, que não tem nada de corantes, nada de aditivos. Estou falando do Life Shot, estou falando dos óleos essenciais, estou falando do Verage, estou falando de tudo que a Doterra comercializa. Nós somos o topo dessa cadeia. E para chegar nisso, a empresa tem que correr muito atrás. E muitas esbarram justamente nos testes laboratoriais. E nós podemos colocar nosso produto na mão de qualquer laboratório farmacêutico do mundo. Ele vai sair 100% aprovado. E isso que nos sustenta é a nossa cultura. Busque o que é puro. Esse é o nosso slogan. Então, assim, ó, uma das maiores tendências no setor são práticas sustentáveis. Esse é um dos pilares da Doterra, de toda a Doterra. Co-impact sourcing, tudo. Até, gente, os frasquinhos de óleo essencial que a gente usa e deixa em casa vazios, a Doterra tem a coleta reversa. Então, assim, nós temos treinamento até sobre isso. É única e especial, tá? Então, assim, ó, nós não evitamos produtos químicos sintéticos. Nós banimos esse tipo de produto. É diferente de você evitar. Ah, eu evito tomar Coca-Cola, mas de vez em quando eu tomo. Aqui não. Daqui, dessa porta, você não entra. Se você for sintético, contaminado, se você for uma greenwash querendo fornecer para gente, você não entra. Então, é isso que nos torna puros, é a cultura da doTERRA. Aqui a concentração dos perfumes, pessoal, que eu estava comentando agora, nós temos na perfumaria mundial várias escalas, justamente com pessoas como eu, como você. Tem gente que gosta de uma explosão de perfume, tem gente que gosta de ser mais discreto, só mesmo para perfumar-se a si mesmo. Então, assim, ó, é, tem o Ofachar, que é o bem pouquinho, é a água que eu falo, sabe? Essa água perfumada. Quem tem água de rosas da doTERRA em casa, que é um hidrolato, 1 a 3% de concentração do óleo essencial, dos ativos naturais, que ela nos perfuma naqueles 10 minutos. Depois não tem mais o aroma. Tem a colônia, o eau de cologne, que é 2 a 4%, que aí entram os body splashes, tá, pessoal? O famoso body splash que a gente conhece. Depois nós temos o eau de toilette, são as águas de perfume, de 5 a 15%. Aí nós entramos aqui, ó. Essa é a grande perfumaria, a grande venda de perfumes do mundo, que são as mais caros hoje, que é o eau de parfum. Nós estamos nessa categoria. 15 a 20% de concentração dos aromas, tá? Aqui. E o parfum, que aí ele é muito mais caro, daí ele é muito mais absoluto, né? É de 20 a 30% de concentração. Então, nós estamos numa categoria hoje que é difícil de chegar, tá? Para ser assim com o preço que nós estamos hoje. E mais um complemento da nossa rotina de bem-estar, saúde e beleza, nós vamos receber. Esse lançamento foi jogado lá para nós, mas ele vai chegar ainda no Brasil, então nós não temos ele ainda para você comprar. E esse talvez tenha sido o que eu mais me animei, pessoal. Quem me conhece sabe que eu tenho um problema seríssimo na minha parte de rosto. Eu tenho uma rosácea bastante reativa, de um grau alto, e é uma coisa da qual eu trato
há anos na minha vida com os óleos essenciais e foi a única coisa que realmente me ajudou. Eu poderia estar realmente até desfigurada hoje em dia com pústulas e outras coisas se não fossem os óleos essenciais. Eu vou falar para vocês, pessoal, mesmo com os óleos, às vezes eu ficava um pouco insatisfeita com a minha aparência, com as manchas de vermelhas, né, reativas à pele, e eu ia, por exemplo, a última vez que eu fui, há mais de 8 meses atrás, atrás da uma maior dermatologista da região, e eu tive uma regressão imensa por conta dos produtos caríssimos, que eu achei que iam me ajudar mais do que os olhos me ajudaram. Então foi um momento de fraqueza, eu confesso, que eu desviei a minha atenção por desespero e eu percebi que agora eu tô tendo que fazer um caminho de retorno e adivinha quem tá me ajudando de novo? Óleos essenciais, kit Verage, isso tudo tá me dizendo, não, querida, nós pegamos de novo na tua mão, vamos reconstruir essa pele. Então, nós teremos, gente, o anti-aging da Verage. Nós já temos uma cartela do Verage incrível, maravilhosa. E agora a gente vai ter mais um complemento incrível e eu fiquei super animada. Não contém nada de tóxicos e sintéticos derivados de petróleo, petrolatum, parafinum liquidum. Olha aí a tua marca da Clinique. Dá uma olhada atrás, amor, do teu La Prairie que você pagou R$ 1.500. Primeira composição, parafinum líquido. Tá pagando por manteiga de petróleo. Sintéticos, GMO, que eu já falei, né? Organismos geneticamente modificados, não tem nada, gente. Conservante nada. E adivinha um desempenho incrível. Incrível. Óleos essenciais, frankincense. O que que tem o frankincense a ver nessa composição? Rejuvenescimento, restauração de células, ação antioxidante, ação UVA, UVB, tá? Porque o frankincense, como ele tem uma alta ação antioxidante, ele ajuda a preservar o núcleo celular, mesmo que ele pegue raios ultravioleta, ele consegue proteger o núcleo da célula, ação anticancerígena, antipsoríase, antidermatite, tá? Então, assim, é um só que tá aqui dentro. Depois nós temos a lavanda, calmante, relaxante, principalmente para quem tem rosácea, peles sensíveis, ajuda na cicatrização de espinhas, acnes, pústulas, é, pele envelhecida pelo sol. Excelente, ajuda no controle das pontes de colágeno. Então, a lavanda é incrível. Gerânio, reequilíbrio do sebo da pele, da hidratação da pele, ajuda na suavização de marcas de expressão. Então, nós temos em 3 óleos essenciais algo que a indústria às vezes precisa de 180 tipos de produtos sintéticos diferentes para conseguir conservar. Então, pessoal, é incrível. Aqui, pessoal, vocês veem aqui que a do Terra, ela está dentro de uma legislação da Anvisa, ela nunca vai poder falar o que eu falei agora para vocês. Então, na convenção, nós temos muito conhecido por seus efeitos confortantes, promove a aparência da pele, porque a gente precisa amenizar devido às ações da nossa política da Anvisa, tá, pessoal? Mas nós sabemos, porque já existem comprovações científicas relacionadas a tudo isso que eu falei para vocês agora, tá? Ativos, tá. Se uma parte é óleo essencial, Suelen, do que é feito esse creme? Manteiga de cacau, tão conhecida por nós, brasileiros. A manteiga de cacau é extremamente nutritiva, contém ácidos graxos essenciais para a parte de equilíbrio da nossa pele, renovação da pele e ajuda com a hidratação, muita, né? Tanto que a manteiga de cacau é muito usada para nós, para a parte de lábios no Brasil. E os lábios são uma parte muito suave da pele, tá? Nós temos o Lactococcus fermentilizate. Esse é um pós-biótico. O que que é isso? Pós-biótico, pessoal, é a fermentação de probióticos, que são bactérias que são 100% positivas para o nosso corpo. Esse lactococcus, ele ajuda na parte de retenção da água, né, para que a gente não desidrate a nossa pele, ajuda na microbiota da pele, não sei se vocês sabem, mas a nossa pele, ela é um emaranhado de bactérias e outros tipos de seres vivos, então ela ajuda nessa microbiota natural da nossa pele,
ajudando também com alguns tipos de problemas de pele. Pessoal, muitos deles estão ligados à cicatrização, à restauração da pele, tá? Hialuronato de sódio. O hialuronato tem a mesma função de retenção de água, ajuda na desidratação da pele, peles envelhecidas e maduras, mas também de pústulas, feridas, espinhas, acnes, psoríases e outras coisas. Por quê? Porque ele ajuda principalmente em feridas, tá? É muito usado ali em produtos cosméticos com fisioterapeutas, com dermatologistas, então, e é 100% natural, tá? O éster de jojoba é um emoliente, tá? Ele é como uma manteiga de cacau, só que de jojoba, numa forma mais líquida, digamos assim. Por isso que a gente vai ter um produto muito fácil de espalhar e absorver, muito rentável. E o Fucogel também tem essa ação de emoliência, mas preservação também do produto, de uma forma 100% natural, tá? Então, a formulação basicamente é essa, só que ela tem toda essa ação dos óleos essenciais na parte de benefícios anti-idade, tá? Então, público ali que estava comprando 50 a mais, 60 a mais, está pagando anti-aging muito caro, tem na doTERRA hoje um produto bem especializado. Mas não precisa ser nessa faixa etária, tá, pessoal? Nós, com menos de 50 anos, devemos usar produtos naturais voltados para isso, tá? E outra coisa é a família Deep Blue cresceu, meu povo. Nós já temos o Deep Blue pomada, o óleo, o rolon, há também o stick, né, que a gente leva para bolsa, para todo lugar. E agora a doTERRA lançou esses frasquinhos de 4 gramas. Por quê? Porque eu também posso jogar ele na minha bolsa e sair. E viajar. Todo mundo sabe que às vezes a gente bobeia ali, coloca uma Deep Blue Rub e não passa no aeroporto, né? Principalmente voo internacional. Outra coisa, eu quero presentear um amigo meu porque ele tem dores e eu não quero dar a minha pomada, eu não tenho de botar, o que eu faço? Você tem uma amostra de 4 gramas, tá, pessoal? 4 gramas não é pouco, lembrem-se, o Deep Blue é extremamente rentável. Quando você coloca o Deep Blue na sua mão, uma gota do Deep Blue é capaz de espalhar no teu antebraço quase completo. Então, pessoal, é uma forma de presentear, é uma forma de compartilhar com os seus, por exemplo, um contato, um prospecto, um cliente, um amigo, alguém que precisa, né? E é uma forma de você viajar também. Então, assim, ó, o Deep Blue Ruby, a partir de maio, tá? Esses lançamentos estarão no escritório virtual. E quem quiser esses produtos numa forma mega promocional, como a convenção acabou no domingo, eles abriram o kit da convenção, tá, pessoal? E aí, o kit da convenção é o seguinte: você tem o Pure Femme, Pure Homme, tem uma copaíba de 5 ml e vem 5 bisnaguinhas de Deep Blue dentro de uma caixinha fofa, em que essas 5 você pode presentear ou usar junto no kit. Pessoal, a doTERRA já lançou o valor dos perfumes, o valor dos perfumes de 60 ml, se eu não me engano, 60 ml, que já são um frasco grandinho, tá? Eles estão R$ 395. Se você não é membro da doTERRA, você vai pagar 395 por essa alta perfumaria 100% natural, tá? Oi, 395? Dá vontade de rir, né? Vai procurar o TR da Hermé para ver quanto custa. E se você for membro, sai 280. E agora me perdi. Alguém pode botar no chat se lembrar, por favor. Deixa eu até olhar no chat aqui se alguém pode colocar aqui para mim. 289, Cíntia, muito obrigada. Se você for membro da doTERRA e for comprar cada perfume separado. Ou seja, na doTERRA, a convenção sempre nos bonifica ainda mais com uma porcentagem enorme. De R$ 956, você leva todos esses produtos por 584 com 102 PVs. Ou seja, você pode fazer sua ativação hoje na sua casa. Colocando um produtinho a mais, você pode parcelar em 6 vezes sem juros. E outra coisa, se você quiser complementar o seu pedido hoje até meia-noite e ganhar o balance ainda,
vão ter alguns produtos com 45% de desconto para você poder incluir. Tangerina, o Turmeric, o Zengest, o Life Shot, e tem mais um que eu esqueci, pessoal, que são agregadores para que você possa fechar a tua pontuação e ganhar o produto do mês com desconto compatível com a convenção, tá, pessoal? Então, assim, é uma oportunidade única. Demais, eu não sei se. Ó, todo mundo já colocando a impressão do perfume aqui. Ó, tem que misturar. A Ana misturou os dois. Terceiro perfume. Eu não tive essa ideia. Vou fazer isso hoje. O Breed também, ótimo, obrigada, Ana. O Breed também está com desconto de 45% se você for comprar para agregar ali a pontuação junto com os produtos, tá? Colágeno, aproveitem. Então, assim, ó, vale muito a pena aproveitar o lançamento agora, experimentar, ter esses produtos na sua cartela, por quê? Porque também é um diferencial. Muitas pessoas querem o body splash, usando ele como um perfume, ele não tem a mesma fixação do perfume, tá, gente? E agora entra um perfume que é terapêutico, 100% natural e é um eau de parfum. Então, assim, ó, não tem como perder. De outras formas, pessoal, essa convenção nos trouxe muitas coisas maravilhosas. Nós hoje temos na doTERRA um novo corporativo que veio para agregar novidades e transformações. Nós teremos novidades para quem quer ser consultor da doTERRA e não tinha decidido ser consultor até agora. Fala com a pessoa que te cadastrou. Vão ter mudanças muito bacanas no plano de carreira, melhoramento das bonificações. Eu sempre digo, a doTERRA, ela nunca muda o plano de carreira para tirar algo de nós. Pelo contrário, ela está dando mais bonificações, principalmente para as pessoas que estão na nossa base, até elite, que estão querendo construir algo, que estão querendo uma renda extra, que querem aproveitar os produtos de qualidade para você e para sua família. Então, assim, ó, nós temos outra novidade, clientes e consultores, a partir do dia 1º de maio. Qualquer pedido vai valer no LRP aqui no Brasil, tá? Então, assim, lembra que a gente às vezes falava, oi, amiga, olha, não esquece de fazer o pedido no LRP para você ter teus pontinhos de volta dos seus produtos, não esquece. E às vezes o nosso sistema, a pessoa não consegue exatamente fazer dentro do LRP e acaba perdendo o clube de vantagens. Então, a doTERRA olhou para nós e falou assim, ok, pessoal, vamos colocar tudo no LRP a partir de agora. Isso melhora a nossa rotina como consultores e como clientes também, tá? Façam pedidos sem medo, mas a gente está sempre aqui para orientar vocês, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dos lançamentos, das novidades que a convenção trouxe. Muita oportunidade de iniciar o negócio, de retomar o seu negócio agora, de conversar com a sua consultora, com a sua líder, de perguntar como que você pode voltar a uma ativa ou então melhorar a sua equipe. Nós estamos aqui, tá? De cada para repassar para os clientes. Sim, vamos lá. Assim, ó. Quando a gente fala de blend, vamos pensar que os perfumes são blends, tá? Quando a gente fala de blend, a gente geralmente tem um efeito sinérgico, tá? Onde a vizinhança do blend vai fazer o efeito. Como eu falei, lembra do exemplo que eu dei no começo? O On Guard foi criado com 5 tipos de óleos essenciais diferentes, porém, ele tem uma ação imunomoduladora, que combate vírus, bactérias e tal. Pessoal, se vocês pegarem a roda química desse perfume feminino, por exemplo, olha que características incríveis. Porque o que nós temos aqui? Vamos pensar agora nessa tendência que eles estão falando de perfumaria canabidiol. Já ouviram falar? Produtos que têm essa ação fitocannabinoide para ajudar nosso sistema nervoso central? Então, vamos pensar o seguinte: esse blend, essa perfumaria usada no feminino, por exemplo, ele tem uma ação regulatória hormonal, tá? Por quê? Porque nós temos óleos estrogen-like. Esses óleos, como jasmim, neroli, ylang-ylang, como a baunilha, eles têm uma ação sobre os nossos hormônios. O que isso vai fazer? Melhorar a ação
da vazão, né? Quando você inalar esse perfume junto com a ação no teu corpo, você vai ter um contraponto no teu sistema nervoso central, hipotálamo, hipófise e gonadal, ou seja, ele vai permitir que você tenha uma sensação de bem-estar através da parte hormonal. Ele pode ajudar na regulação da secreção de alguns hormônios, né? Como serotonina e dopamina, por exemplo, mas também hormônios férteis. Por quê? Porque nós temos um blend de estrogen-like aqui, tá? Depois, a saída desse perfume é para te elevar, melhorar teu humor, melhorar a sua autoestima, a sua comunicação, porque são óleos de elevação que mexem com esse serotonina também, com a serotonina também, bergamota, limão e mandarina. Então, se você for perceber os benefícios dos óleos essenciais incluídos nesse blend, você tem essa. E aí nós temos a copaíba. A copaíba é um fitocannabinoide. Esse fitocannabinoide vai fazer o que com você? Melhorar a parte digamos, neuropsíquica. Vai te deixar mais relaxada, só que mais focada também, assim como o vetiver. O vetiver é um óleo que ajuda no foco e concentração. A baunilha já é um ícone mais feminino. Ela não trabalha tanto ao seu aterramento, mas ela trabalha essa fluidez. Então, assim, ó, o perfume feminino nada mais é do que um apoio terapêutico emocional, hormonal, com uma pitada de aterramento, porque a nota de fundo é a que vai persistir mais, tá? Então, assim, ó, não vai dar dor de cabeça em ninguém, pelo contrário, pode ajudar até com algumas tonturinhas, alguns tipos de enjoo, tá? Por conta dessas notas, mas ela vai justamente impulsionar o teu lado mais feminino, por conta da ação estrogen-like, tá? Antes, o que poderia ser uma disrupção endócrina, se você tivesse sinteticamente essas notas feitas em laboratório, notas de Lang-Lang, notas de Neroli, notas de jasmim sintéticas, elas fariam o contrário. Elas também teriam uma ação de disrupção. Por quê? Porque essas moléculas em laboratório, elas não são quirilizadas. Elas mimetizam o estrógeno, só que falta uma outra parte da molécula. Isso é bem científico, pessoal. Espero que eu não esteja confundindo vocês. Mas quando você tem uma coisa natural e uma coisa sintética, essa coisa sintética é como ela é quebrada no meio. Ela tem o mesmo cheiro, mas o teu corpo identifica como uma ação negativa. Por quê? Falta quirilidade nela. Já o masculino é bem interessante. Por quê? Apesar de ter um ylang-ylang aqui, o gerânio é um tônico masculino, hormonal masculino. E nós temos uma menta aqui no topo, menta e laranja. A menta, ela é um tônico viril masculino. Inclusive, ela é usada para a parte de libido masculina. Então, a gente melhora a tonicidade desse homem, eleva o humor dele. O vetiver, gerânio, são na parte hormonal masculina muito boa. O café eu não conheço, confesso para vocês. Ah, desculpa. O café ele tem uma ação de melhoramento da tonicidade do sistema nervoso central. É só cheirar no café. Cheirou café, dá uma animada, né? Mas eu não sei molecularmente como é que ele é. O patchouli, ele diminui a reatividade, né? Ele trabalha na parte sistema nervoso simpático parasimpático. Benjoinho aterrador, muito bom benjoinho também. Tonka, confesso que não estudei, não conheço tanto tonka quanto eu conheço os outros óleos. Ou seja, este já é um tônico masculino. Deixa o homem mais calmo, menos irritado, mais aterrado, que é o que o homem gosta, gente. O homem gosta de ter foco. O homem gosta de foco. Homem não é tão emotivo, emocional, que precisa fluir como nós mulheres. Ele precisa sempre digo, né? O homem é como uma flecha, precisa de foco. Então, assim, se fosse verificar a parte numa roda química, essa seria um perfume mais para foco e esse mais para autoestima, para leveza, para feminilidade. Então, assim, ó, do Terra acertou super. E os perfumistas são de parabéns, realmente, assim. Eles focaram realmente numa essência masculina e numa feminina,
mas acertaram aromaticamente no todo, o que é muito democrático para quem não quer um perfume tão marcante. Não sei se vocês conhecem, hoje em dia tem gente que praticamente tá cheirando mesmo da pessoa do lado. Vocês já tiveram essa impressão? Entra no elevador, que a pessoa acabou de passar perfume. Meu Deus, mas eu senti esse perfume pela quarta vez hoje. Por quê? Porque se perdeu a identidade do perfume no mundo. Antes eram coisas exclusivas, hoje são coisas massificadas. E aqui, como eu falei, passou o perfume, ele vai se equilibrar conforme o seu metabolismo. Você vai ter um cheiro identitário, tá? Vai ficar gravada, Roseli. Inclusive, já me passei um pouco aqui no horário. Eu queria ter feito essa aula em 30 ou 40 minutos no máximo, mas eu gosto das perguntas e de deixar a coisa clara. Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Agradeço todos vocês. Aproveitem até o final do mês os lançamentos. Acredito que a Doterra vai deixar disponível até que durem os estoques, tá? Eles deixaram isso bem claro lá na convenção para nós, que era para ter ficado restrito à convenção e depois eles abriram, né, a pedidos. E depois, em maio, a gente vai ter esses lançamentos, com exceção do Verage, que a gente ainda não sabe a data, para que vocês comprem os produtos individualmente, tá? Não, ó, não tem, tá? Não tem contraindicação por ser estrogen-like, tá? A menos que o seu médico oncologista determine que você não pode usar absolutamente nada, tá? Estrogen-like, o que é estrogen-like, pessoal? Estrogen-like são óleos essenciais que contêm mimetizadores das moléculas quirílicas de estrógeno ou progesterona, ou seja, são repositores hormonais naturais. E mesmo que seja necessário a comunicação para o seu médico, e eu recomendo isso, né? Caso você tenha câncer de mama ou câncer de colo de útero, outros cânceres não entram nessa lista, tá? Ainda assim, se forem naturais, esse estrogen-like, ele precisaria de 10.000 unidades a mais do que um estrogen-like sintético. Então, assim, ó, por exemplo, eu tenho uma molécula estrogen-like de um perfume meu que é sintético. Esse é um veneno. Evite ele. O natural precisa ter 10.000 vezes mais o volume dessa molécula, tá bom? Então, é uma diferença incrível, tá, pessoal? É um peso enorme. Eu, particularmente, tomo muito cuidado quando a pessoa tem câncer de mama, tem câncer. Por quê? Porque ela já está passando por um tratamento, ela não precisa de nada que atrapalhe. Ela precisa de coisas que ajudem. Então, na dúvida, pessoal, não indiquem. Fiquem tranquilos. Nós, como consultores de bem-estar, temos um caminho a seguir, mas nós temos ética. A gente não vai além do que a gente pode ir ou que a gente sabe ir. Então tá tudo bem. Ai, fiquei na dúvida, melhor não recomendar. Ai, ficou na dúvida. Fala com alguém, tá tudo certo, tá? Cítricos são fotossensíveis, com certeza. Boa pergunta, Júlia. Todos os óleos essenciais cítricos são fotossensíveis. Existe um óleo essencial apenas, que se chama mandarina verde, que mesmo na fruta ele não desenvolveu furanocumarinas. Por quê? Porque ele é uma inflorescência, ele foi retirado antes do amadurecimento. Ou quando ele é destilado, não tem furanocumarina. O yuzu também não. O yuzu, ele é uma tangerinazinha japonesa, bem pequenininha, e ela não desenvolve furanocumarina. Então, o yuzu, sim, quem tem em casa, e mandarina, green mandarim, pode usar mesmo no sol, ok? Só que o que acontece? Nós temos um setor que é perfumaria e cosmética, que esses óleos essenciais cítricos passam por uma segunda etapa, onde eles retiram as furanocumarinas, tá? São LFC. Então, você vai ver no mercado, do Terra ainda não trouxe, mas lá na Biocitrus, quem que visitou a Biocitrus já? Lá você vê uma gama de cítricos. Aí tem bergamota, bergamota LFC, mandarina LFC, tangerina LFC. Por quê? Porque refrigerantes, cosméticos, muitos vão com óleos essenciais
cítricos. Então, é retiradas moléculas de furanocarboninas. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? No perfume tem um balmezinho da doTERRA que é de cítricos e todos eles são retirados das furanocarboninas. Então fiquem tranquilos, não vai manchar sua pele, não vai manchar sua roupa, não vai te queimar. O perfume é feito para com essa transição, tá bom? Não, não, não. Pressão alta? Por quê? Por que que você acha que o perfume masculino pode alterar a pressão? Por causa da menta? Não sei quem que fez a pergunta. iPhone. Vive, é tua mulher. Quer abrir o microfone? Por causa da menta, tu diz? Porque todos os ingredientes do masculino são justamente o contrário. Tem uma coisa que eu gosto de comunicar para vocês. Vamos ver. Talvez Isso, a Su, por menta? causa da menta. Isso Não aí. se Não? preocupa. Não. É, uma Beleza. coisa muito importante, eu gostaria de deixar isso uma pergunta muito legal. Por quê? Quando a gente tem um blend, não só estou falando do perfume, mas estou falando do Breed, por exemplo, quando a gente tem um blend de óleos, nós temos uma vizinhança molecular. Por mais que, por exemplo, um guarde, a canela seja dermossensibilizante, quando ela está no meio de outros óleos essenciais, aquele potencial que é o único dela, quando ela está sozinha, muitas vezes é acobertado pela vizinhança. Então, por exemplo, eu tenho o OnGuard. O efeito dermossensibilizante da canela é altamente diminuído. Altamente diminuído, não sei, estou falando termos errados, mas é diminuído. Então, assim, por exemplo, o óleo essencial de louro não é comercializado unicamente porque ele pode ser tóxico para o nosso organismo. Ele está no blend breed. Molecularmente, aquela vizinhança de 8 óleos essenciais contém essa ação e desempenha apenas a ação necessária. Então, pessoal, aqui ele está a menta está junto, por exemplo, com o vetiver, está junto com o patchouli, com benjoim, com gerânio, ou seja, molecularmente ele não tem essa ação. Ele não consegue entrar. Agora, a pessoa botar uma gota na mão de alecrim, que tem 1,8 cineol, inalar, eu já vi. Aí eu já vi pessoa que tem pressão alta. Ai, nossa, me deu uma dor de cabeça, uma dor na nuca. Aí sim. Por quê? Porque o potencial químico dele está único ali, está integral. Ele não está dividindo um equilíbrio molecular junto com com outros óleos, tá? Então, a gente pode. Isso se chama antagonismo também na aromaterapia. É quando nós temos um potencial grande, energético, por exemplo, eu pego um alecrim, aí eu boto uma lavanda junto, eu quebro a ação tão energética do alecrim. Eu antagonizo os dois, tá? Então, isso acontece também nessa perfumaria. E, como eu falei, ele tem essa ação de vizinhança, tá? Mais alguma pergunta, galerinha? Legal? Agradeço vocês, a presença, a, a disponibilidade, que vocês aproveitem, que vocês se permitam a ter esses produtos em casa, que é apaixonante, pessoal, do Terra é apaixonante. Mesmo que você não seja um consultor, mesmo que você não desenvolva o negócio, não importa, aproveite, porque isso aqui é único no mundo, tá? Nós estamos falando de uma empresa absolutamente incrível, tá, gente? Um grande abraço. Vamos tirar uma fotinho? Quem que pode aí abrir a câmera? Vou pegar meu bergamote. Vamos tirar, dar um sorrisinho aqui? Faz tempo que a gente não fala, né? Faz tempo que eu não venho aqui. Começar a fazer os treinamentos de novo. Tô com Ai, saudade. viu, Sul? Faz uma falta. Eu sinto uma saudade quando você fazia direto. Eu vou voltar a pedidos, então. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo carinho mesmo. Vamos lá, deixa eu ver aqui a grade. Ih, mudou a minha grade aqui. Só um pouquinho.
Olha o que aconteceu aqui. Agora eu não estou enxergando vocês. Aqui, aqui, aqui. Aqui, todo mundo um do ladinho do outro. Vamos lá. Um, dois, três e sorriso. Valeu, galera. Opa, não deu, não deu. Peraí, peraí, peraí. Vai lá, sorriso de novo. Um, dois, três e já. Valeu, agora sim, pessoal. Muito obrigada. Ótima noite para vocês, família de vocês. Precisando, nossos grupos estão abertos para perguntas, para ajudar vocês, tá? Fiquem com Deus. Beijo, obrigada, Su. Gravado, Obrigada. tá no canal do YouTube, depois compartilho. Sim.